te perguntando o que seria o medo do ponto de vista espiritual. Meus queridos irmãos, amigos e amigas que estão nos acompanhando nesta noite, tarde, dia, enfim, a hora que você está vendo esse podcast tão iluminado, eu resumo o medo com uma palavra, com uma frase, com um contexto de que o medo é a antítese da criação. O medo é o vazio existencial. Porque se você tem fé, se você tem a sabedoria do conhecimento, se você tem a capacidade de interagir com você mesmo, você não tem vazio. Agora, o medo é o vazio. O medo é o medo do desconhecido, o medo de uma situação que foge ao controle, medo ou insegurança daquilo que não entendemos, daquilo que está preocupando o nosso pensamento. O medo é o vazio total. Lembra daquele filme A História Sem Fim? Não tinha o The Never Ending Story, que o nada ia comendo toda a cidade de fantasia. O medo é esse nada, que vai nos comendo e vai comendo a esperança, vai comendo a alegria, porque o medo, ele induz a destruição, o medo da traição, o medo da solidão, enfim. O medo é um vazio, que quando a gente tem entendimento de que podemos, nesse quarto escuro, acender uma luz, aí você deixa de ter medo. Então, existe uma diferença muito grande. As pessoas, mas Luz, você não tem medo? Peraí, eu tenho prudência. Eu não gosto de altura. Eu brinco sempre, eu já vivo tanto nas alturas por essas viagens que a espiritualidade me leva. Eu já vivo tanto indo para outra dimensão e vindo, que a altura me incomoda um pouco. Mas, como eu sei que a altura vai me fazer um pouco de tontura, eu, por prudência, não me aproximo do lugar alto. Eu não tenho medo. Se eu sei que eu vou encalhar numa praia, principalmente as praias do Rio Grande do Sul, aquelas praias rolando, aqui algumas em São Paulo, que vou ficar parecendo uma baleia encalhada naquela areia, rolando igual um croquete. Eu não tenho medo de nadar. Eu tenho prudência em respeitar o oceano e respeitar o meu corpo. Então, uma coisa é o sermos prudentes. Uma coisa é entender o nosso limite. Agora, medo, jamais. Medo é vazio. E ninguém aqui é vazio. E da onde você acredita que vem esse medo? O que está por detrás desse medo? Existem, né, supõe-se, acreditamos na vida anterior ou na vida posterior. Acreditamos em um mundo que nos cerca, em dimensões que nos cercam. Acreditamos naquilo que a espiritualidade nos traz como respostas, né, somos seres espirituais, enfim. Mas prova concreta e visual disso tudo, a gente não consegue disponibilizar. Até que consegue trazer, às vezes, até um pouco mais de confusão no entender. Mas aquilo que não conseguimos sentir, aquilo que não conseguimos tocar, aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que foge às regras da normalidade, passamos a ter um sentimento que é adverso. E o primeiro sentimento que se manifesta, até de forma inconsciente, é o medo. Então, tudo aquilo que foge o nosso entender consciente, ele vai gerar medo. Aí a pessoa vai poder, mas é um medo pequeno, eu não gosto de barata, medinho, né? Eu tenho medinho de trovão. Então, pai. E se virar fobia? Por que vira fobia? Por exemplo, chega um paciente lá para tratar com você. Ele tem uma fobia de barata, de aranha ou de altura. Por onde começar? Primeiro no entendimento do controle. Tudo é um controle. Nós somos os grandes motoristas deste veículo que é o nosso corpo e vida. Essas longas estradas da vida, nós que somos os condutores. Então, primeiro é o controle. Você que tem que controlar o seu ritmo. Opa, chegou aqui alerta severo. Alerta severo, estava tudo no silêncio, tá vendo? Mas não temos medo, porque o mundo não acaba. Vamos ter prudência em observar e respeitar os limites da natureza, os nossos limites. Então, o que acontece? A fobia. Tudo aquilo que não é controlado tende a criar um exagero, tende a criar uma dependência, uma necessidade. A fobia é o medo que é descontrolado. É o medo quando toma a forma gigantesca e passa a controlar as suas ações e decisões. Então, por exemplo,
identificar sempre o gatilho, porque buscar respostas dentro da psicologia, psiquiatria, da neurologia, da espiritualidade, são ferramentas que vão aprender a controlar e guiar para onde esse medo está sendo encaminhado ou de onde ele está vindo. Vou falar uma experiência interessante por vocês, minha. Vocês já ouviram falar de terapia de vidas passadas? Sim, com certeza. Doutora Maria Lídia Gomes de Matos, doutor Augusto Matos foi quem trouxe a TVP para o Brasil. Eu tive a sorte de conviver com a Maria Lídia, enfim, uma grande parapsicóloga que aparecia em todos os programas de televisão. E eu, ao fazer uma regressão, uma TVP, uma terapia de vidas passadas, acho que vocês nem eram nascidos ainda. Que isso era o grande evento, nos anos, quando começou no final de 70 e 80, nossa, isso era uma complementação terapêutica. Sem autossugestão e hipnose nenhuma, eu fui levado a um local no Egito, em Tebas, a uma construção de um templo. Não é nada pirâmide, todo mundo sonha que é o faraó, não. Eu era um auxiliar de contas e de cálculos, e numa dessas construções eu estou no limite dessa construção gigantesca e se solta. E eu visualizando e relatando. Era gravado em rolo, fita de rolo. Vocês pegaram isso, fita de rolo? Gravador de rolo? Eu cheguei a ver, mas não peguei. Vocês pegaram fita cassete. Fita cassete, exato. Gravador de rolo. Ao perceber que aquele bloco tinha soltado, eu pulei, achando que eu poderia escapar daquela morte. E acabei morrendo. E aí entra um fato interessante. Eu odiava. Eu falo vários idiomas, tenho esse QI que, para mim, não é qualificação nenhuma, é acima da média. Vamos entender isso pela paranormalidade. Eu repeti 3 anos a 5ª série por matemática. Caramba. Eu odiava matemática. E aí você vai fazendo os links, né? De todos esses processos, vocês veem o meu pavor de altura. Não era medo, era um horror de altura. Por quê? Eu preferi me jogar naquela altura, no desespero, do que ser esmagado por uma pedra gigantesca, por um bloco de pedra. Eu tive que escolher me destruir pela altura e acabo morrendo. Eu era um auxiliar de contas, provavelmente devo ter sido reprovado nessas contas, ou o erro causou esse rompimento da pedra, o erro de cálculo prestado. Então, tudo é muito interligado. Depois que eu tive acesso a essa terapia, eu passei a entender o controle. E isso não tinha formação acadêmica ainda nada. Eu passei a ter noção de que realmente tudo é o controle. Peraí, aquilo foi uma opção minha e eu poderia ter pulado para o lado, eu poderia ter virado de estrela, uma cambalhota, ponta-cabeça, para tudo tem uma opção, né? Você vai para a esquerda, direita, frente, acima, abaixo. Então foi uma experiência que, dentro de uma terapia, muito ligada à mística e espiritualidade naquela época, eu consegui entender de onde vinha esse medo. E fui entendendo outros processos meus. Minha pele morena, minha família toda clara, toda pele muito branca do Rio Grande do Sul, e essa minha cara que foge ao padrão. E filho legítimo ali e tal. Sou muito igual ao meu avô, igual ao meu pai, mas essa é a minha pele. Então, tem todo um significado, tem toda uma explicação. E eu aprendi a ter controle do medo. Daí, com a espiritualidade. Qual a experiência? Não sei se eu contei aqui na primeira vez que cá estive, eu desde pequeno via os sem rosto. Vocês lembram disso? Lembro. Eu tinha 9 para 10 anos, ali na Rua das Laranjeiras, alô Rio de Janeiro, na paróquia Cristo Redentor, onde eu fiz a minha primeira comunhão, sempre tinha um sinal em frente e tinha do lado um supermercado que só os cariocas vão lembrar, supermercado Disco. Mamãe parava ali comigo, a gente atravessava e eu olhava aquele casal e eles não tinham rosto. Eu nunca tive medo. Nunca me incomodei. Porque aquilo era parte da minha normalidade. Entro para a espiritualidade, descubro que aqueles ali eram mentores. De novo, gente, ó. Sem medo. Interessante que mesmo com os volumes desligados, né, pessoal? Desculpa Exatamente. aí, mas o alerta aqui, ele funciona muito bem. Tá chovendo né? muito em São Paulo. Exato. Exatamente. Mas sem medo.
E aí, com a espiritualidade, me é passado que eram seres espirituais dentro do kardecismo, que na verdade seriam meus mentores, medo zero. As pessoas, como aquele filme Sexto Sentido, que eu sempre vi, que são espíritos falecidos, medo zero. Então, por quê? Porque eu sou preenchido desse amor que compartilho com vocês através de tudo aquilo que eu canalizo, das materializações em si. Eu sou preenchido desse divino. Eu tenho muita fé. Eu tenho uma fé absoluta na bondade divina, na misericórdia de Deus, que Deus, como dizia minha mãe, Deus é pai, não é padrasto. Mas Deus é pai. Minha mãe falava isso, nesse sempre ajudar. Todos os pais, por mais difícil que seja seu relacionamento em família, todas as mães, Deus é pai, mãe, homem, menina, sempre eles só querem o nosso bem. Se eles às vezes têm algum problema não expresso, existe alguma dor, está neles, não está em você. Mas Deus está sempre nos cuidando, o universo, os seres de luz, os nossos protetores e mentores estão sempre nos cuidando. Olha aqui, um exemplo. A gente está aqui num estúdio maravilhoso dos meninos, esse estúdio fantástico, numa gravação aqui, nesse presente para vocês aqui. E nos chega, através da modernidade, um alerta de temporal. E o alerta falando, tomem cuidado, trânsito caótico e tal. Isso é o quê? A gente não observa que isso é o próprio universo, é o Deus se manifestando. Olha, filho, toma cuidado quando sair. Quando voltar lá para o Morumbi, cuidado. Então isso tudo, quando você está conectado, quando você não tem o vazio existencial, mas está preenchido dessa fé, essa fé que colocou Daniel na cova dos leões, essa fé que não permite a gente fraquejar, ou que quando a gente cai nos põe para cima com a consciência. Então o universo fala para você a todo momento. Então é que nem fala assim, você tem medo, Marluz, de sair com um relógio? Zero, tenho fé. Você tem... Tenho fé. Já cheguei no Hospital Oswaldo Cruz com uma trombose venosa profunda na safena. Cheguei lá, cadeira de rodas, a perna igual um elefante, o trombo se solidificou, virou uma pedra. Eu sou estudado dentro dessas coisas, que eu falo assim, até isso. E o médico, assim, engraçado, sou médico há 26 anos e nunca vi uma pedra. Eu falei assim, minha história com pedras, doutor, nem lhe conto. E aí ele vira para mim, você é um homem de sorte. Eu falei, não, eu sou um homem de fé. Você não tem medo de morrer? Eu nenhum. E estou aqui contando histórias. Você já tem 3 anos, estou aqui, em pé, viajando como vocês me acompanham aí, meses pelo mundo afora, pelo Brasil afora, pela América Latina e Europa, de bengalinha, sem medo. Você não tem medo de avião? De jeito nenhum. O medo vai sempre te abrir brechas. E aí você vem com a fé, que é a melhor cola e cimento que tem, e tampa essa brecha. Agora, autorresponsabilidade e consciência. Como você falou, fobia. Se você percebe que algo te foge o controle, que não tem a possibilidade de conseguir sozinho vencer esse medo, aí você procura as ferramentas psicológicas, espirituais, psicoemocionais. Então você procura ajuda externa. A gente não consegue olhar para dentro como às vezes um tubo endoscópico vê. Então a gente tem alguns momentos que realmente precisa de uma ajuda. E está aí para todo mundo, não só dentro da espiritualidade, mas como no meio terapêutico. Fobia é o medo sem controle. Fobia é o vazar, é o encharcar, entendeu? E a chuva caindo. Exato. E você falou sobre fé, né? Qual que seria a definição de fé? Porque as suas definições são maravilhosas, Marluz. Qual seria a definição de fé e qual a diferença com a esperança? Esperança é o adubo que germina os nossos sonhos. Esperança, para mim, é o sentimento mais... O amor é a presença divina. O amor é a célula primordial que nos iguala a Deus. Tu és feito à imagem e semelhança. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não é ter braço, perna, porque toda a criação, ela vem de Deus. A nossa semelhança com o divino é o amar. É o amor que cura, que liberta, é o amor que transmuta. Agora, qual seria o papel da esperança? A esperança é um sentimento mais nobre porque ela germina, ela libera para nós uma porta que se encontra fechada. É a luz no fim do túnel. Vocês assistiram aquela série, eu sempre falo desse episódio que é maravilhoso, Sandman.
Na Netflix? Você viu? Sandman. Não vi essa. Não. Viu? Sandman é o Senhor dos Sonhos, você viu? O Sandman, ele vai para o inferno e vai brigar com Lúcifer. E eles começam um jogral. Né? O Senhor dos Sonhos, o Senhor da Escuridão brigando, e aí o Lúcifer fala: eu sou a serpente venenosa que ataca, envenena e mata o cavaleiro. E aí o Sandman é atacado por uma serpente e cai. E o Sandman: mas eu sou o falcão, a ave que vai e come a cobra. Aí cai o Lúcifer. Pá, pá, pá. E no final, o Lúcifer olha para o Sandman e fala assim: eu sou o vazio. Eu sou a escuridão total. Eu sou a destruição pelo vazio e o nada. E aí o Sandman começa a morrer. O Sandman começa a virar poeira, tal. E de repente, naqueles olhinhos escuros, o Sandman fala: eu sou a esperança. A esperança que cultiva, que germina. A esperança que abre a última porta. Então a esperança, ela é libertadora. Quando você cultiva a esperança de dias melhores, de se tornar alguém melhor, você está cultivando sonhos. Agora, a fé. Por que sua fé é tão alta assim? Como que a gente aumenta ela? A fé é a confiança e plenitude no todo. Uhum. A fé, ela é estimulada quando a gente vê o sorriso e a conquista de um filho, nossa esposa, nossa companheira, com quem você está dividindo, seu esposo, sua esposa, feliz de estar ao teu lado. A fé é o agradecer todas as manhãs mais um dia. O trovão que cai, a chuva que vai lavar, que vai molhar a terra, que nos vai dar o alimento. A fé é estar em unidade. Fé, para mim, é você estar no todo. É você ser um, somos um com o todo. Então, como que eu exerço a minha fé? Enxergando na tua pergunta um exercício de fé, enxergando na tua necessidade de querer crescer mais a sua fé, o seu exercício de fé, enxergando em todos vocês que estão aí do outro lado, buscando respostas, conhecimento, evolução, o exercer de fé. E é fácil. Eu digo para vocês, é fácil. Não é também ser cego, que aí entra o fanatismo. Existe um ditado que é assim... Tinha até um filme com o Steve Martin, que é Fé demais não cheira bem. Era uma comédia. Você é bem cinéfilo, né? Eu gosto muito. Eu hoje estava vendo, num lapso de tempo dentro de casa, eu fiz uma sala quase que de cinema, né? Um dos poucos luzes que eu me deu, estava falando com o Teteu assim. Estava do Terence Hill e Bud Spencer, que eram dois comediantes fantásticos italianos. Eu falei assim: meu filho, eu ganhava 10 cruzeiros do seu Biso para ir aos cinemas na matinê aos sábados, e tinha o Lanterninha que levava a gente, eu ficava vendo 2 sessões de cinema ali, curtindo. Fé demais não cheira bem, é um filme interessante que fala sobre o fanatismo. Nada em excesso pode prestar. Tudo tem que ter, como eu falei aqui no início, o controle, é o equilíbrio, é o controle. Se você começa a exercer uma fé cega, uma coisa é a nossa fé cega em Deus, no divino. Temos que ter cuidado com as interpretações ou manipulações humanas. Pobre do homem que confia em outro homem. Você tem que confiar no teu coração. Você tem que ter o contato com o divino direto. Por isso que eu não aceito ninguém me colocar como divino, Deus, guru, nada. O máximo carteiro. Uhum. Eu sou humano igual a todo mundo. Nasci com essa capacidade por intermédio e vontade divina. Não pedi nada. E exerço a missão que me é dada com fé. Agora, não me coloquem em pedestal. Estou aqui para aprender igual a todo mundo. Igual o Chico falando: Chico, eu vim de Atlântida, eu vim de Lemúria, e você? Ah, minha filha, viemos todos do umbral. Estamos aqui para aprender a ser melhor. Todo mundo saiu correndo, foi para um lado e para o outro. Então, como exercer a fé? Entrega, confia, aceita e agradece. Entrega a tua dor, teu desespero, teu agradecimento, o teu coração. Aceita que às vezes é importante a gente cair para poder levantar mais forte. Uma criança, no desenvolver emocional, desenvolver cerebral, ela precisa cair para aprender a levantar. Uhum. Você vê que a gente ouvia falar: meu Deus, Deus protege as crianças e os bêbados e os loucos, porque cai e levanta sorrindo uma criança. Por quê? Ela está aprendendo, através da experiência do cair, o equilíbrio em levantar. Então aceita que às vezes a gente tem que cair para levantar mais forte. A porta que se fecha não é azar,
É o próprio universo falando, muda de direção e caminho, abre outra porta, pula a janela. Confia, entrega, confia, aceita, agradece. Confia que Deus não dorme.